Bom dia a todas, todos e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Babalô Ivanir dos Santos e agradecer em nome do IBEP pelo aceite esse convite para a conferência hoje, nesse sábado de manhã. É uma pena, a gente teve alguns contratempos e o professor vai ter que fazer a conferência online. A gente vai ter em torno de 20 a 30 minutos de fala e uns 10 minutinhos, então, finais para as perguntas. Então, vou apresentar bem brevemente. O Babalô Ivanir dos Santos é professor, escritor, pós-doutor em História Comparada pelo FRJ, Faces Políticas e Sociais das Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro. Ele é professor e orientador de História Comparada do FRJ, pesquisador e coordenador da área de pesquisa do Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP. É uma alegria e uma honra tê-lo aqui conosco, professor. Então, passo a palavra ao senhor. Bom, primeiro eu quero me desculpar com vocês, que eu estava em Campinas ontem, né? E o pessoal não me deu a agenda, nem ontem à noite, nem hoje de manhã. Eu estava aqui aguardando a agenda para saber que compromisso eu teria, né? E como, por coincidência, alguém me lembrou que eu tinha um compromisso hoje de manhã, e vocês entraram logo depois em contato. Então, me desculpo muito. Quem me conhece sabe que eu não sou de faltar compromisso. E fico devendo a vocês um encontro presencial, porque eu gosto muito, até porque eu já tive nesse encontro alguns anos atrás. E falar de memória e ancestralidade para os povos, né, tradicionais é uma questão muito cara para todos nós, porque ancestralidade quer dizer para nós continuidade. É normal no Ocidente que quando alguém morre, morreu. Para nós, não é isso que acontece. Geralmente, a pessoa que faleceu, ela continua ainda convivendo na comunidade em outro plano. Essa é uma questão muito importante, porque são povos que têm a ver com o que nós chamamos de memória coletiva, né? Digamos que para os psicanalistas, né, tem uma lógica muito importante, ou seja, tudo que acontece aqui no cotidiano nosso tem a ver também com um cotidiano que existe num outro plano. Nós chamamos aqui no Urum, no caso aqui dos candomblecistas, principalmente ligado à tradição Yorubá Queto. As coisas do Urum, ele interfere duplamente na nossa vida cotidiana e na nossa vida familiar, e chamamos, como assim dizer, na nossa vida social. Digamos que é que eu chamo de inconsciente coletivo, né? Um pouco a teoria do inconsciente coletivo, resguardando algumas questões, tem a ver com isto. Não há memória sem essa memória coletiva ancestral. Dos aspectos importantes para essas culturas são os mais velhos. Por que tem uma reverência às pessoas mais velhas? Porque elas é quem está mais perto da nossa ancestralidade, ou seja, dessa memória anterior. E não existe na cultura urubá o passado, né? O passado como uma coisa remota, uma coisa que jamais não possa se repetir. Na verdade, o passado tem implicação no presente e o que nos projeta para o futuro, né? Um dos exemplos muito mais claros com relação a isso é o oráculo de Ifá. O oráculo de Ifá, ele normalmente, quando você abre esse oráculo, ele vai falar em algum tempo remoto, algum tempo passado, como é que aquela coisa aconteceu e quais os caminhos que você tem para sair desta situação, né? E se explicar o presente. Então, isso tem uma implicação
na memória cultural, na memória social, na memória afetiva da comunidade ou mesmo do indivíduo em comunidade, porque você não analisa o indivíduo como indivíduo em si. E uma questão importante a ser observado é que você não é indivíduo, você é continuidade na medida que você vive numa esfera circular, né? Não é uma coisa de início e fim, é circular. Então, você é continuidade da sua família, né? Um dos exemplos também que nós podemos observar é quando nasce uma criança no mundo iorubá, você não escolhe o nome no dia que nasceu. Você vai escolher o nome, se for mulher, 9 dias depois. Se for homem, você vai escolher 8 dias depois. E se for gênero, 7. Isso pode variar de alguns grupos étnicos lá no mundo iorubá. E quando você abre o jogo, você vai saber por que aquela criança entrou naquela família. Por que ela veio naquela família. Por que ela veio naquela família. Então, normalmente, se você dá um nome, um exemplo aqui, Ekundaio. Ekundaio é um nome de que alguém que veio trazer alegria. Porque aquela família estava passando por uma situação difícil naquele momento e, consequentemente, o nascimento daquela criança trouxe uma perspectiva diferente para aquela família, que é de alegria. Mas isso tudo é olhado a partir do oráculo, né? O oráculo vai explicar por que essa criança entrou na família. Então, é muito difícil você trabalhar a memória como se fosse uma coisa isolada do processo social daquela comunidade e, consequentemente, daquela família. As perspectivas são essencialmente coletivas, essencialmente coletivas. Se olhar no Brasil o aspecto do candomblé, chamado aqui de candomblé, dessas culturas, isso também existe. Por exemplo, uma das importâncias que se dá para isso é os sonhos. Né? Os sonhos. Porque os sonhos, tem sonho que pode não ter sentido nenhum, mas tem uns que é o seu Eledá falando. Ou a mensagem que você está recebendo, né, da sua própria ancestralidade ou do seu próprio Eledá, do seu grupo, do seu caminho que você tem que seguir. Por isso que é muito valorizado as mensagens que você recebe através dos sonhos, porque alguma coisa está me dizendo que ou algo vai acontecer, você vai evitar alguma situação, ou é algum ancestro seu se comunicando com você. No povo iorubá especificamente, quando morre o mais velho, ele morre normalmente acima dos 70 anos, você não chora, você comemora uma grande festa, porque é como se ele tivesse contribuído com a sua comunidade, com a sua família e deixado um grande legado, né, para aquela família. E, consequentemente, ele vai ser cultuado. No caso específico, na Nigéria, né, do povo Yorubá, você não vai enterrar no cemitério, você coloca dentro de casa, você enterra dentro de casa. Dentro de casa, e todos os momentos de aflição que possa existir naquela família, alguém vai ali onde ele está enterrado, na verdade, onde está o corpo, foi colocado o corpo, e vai fazer uma consulta. Porque você vai compreender que, de tempo em tempo, ele vai ajudar a elucidar alguma coisa para aquela família e dar um caminho. Não é à toa que nessas tradições você tem o culto ao ancestre. Né? Você tem o culto aos ancestrais. Normalmente nas famílias Yorubá, você entra na casa, existe sempre um quarto onde tem ali o assentamento do Egungun, do Egum, o ancestro da família, que faz parte da vida social do seu cotidiano. Então, a noção de ancestralidade e memória tem muito a ver com a interferência nas relações presentes, no mundo presente, no mundo que você está vivendo, e guiar as questões do seu cotidiano. Seja os conflitos que possam existir,
seja alguém que teve uma conduta normalmente que não deu, que não está de acordo com aquela comunidade. Outro aspecto importante é observar que toda vez que você vai corrigir o caráter ou alguma má conduta nessas comunidades, normalmente você faz um círculo, você senta, né, desde os mais novos aos mais velhos. Geralmente a pessoa que cometer o erro, que está sendo acusada por alguma coisa, ela tem o direito de se defender, e normalmente o outro que faz a acusação, depois cada membro daquela coletividade ele vai dando as suas opiniões, as suas análises sobre a conduta daquela pessoa. E um aspecto interessante é que o último a falar é o mais velho. Ele geralmente faz a fala final, muito menos do que condenando, mas dizendo qual é a conduta que a pessoa deve ter. E essa palavra é uma palavra sagrada, justamente por isso, porque ele é o representante, né, dos seus ancestrais. Ele não é um ancestro, ele é um representante do seu ancestral, o que está mais próximo. Nessas comunidades, a palavra do avô sempre é uma palavra de muito peso, né? Inclusive, é ele que escolhe o nome da criança quando nasce. Então, ligar ancestralidade, ligar memória, está ligado também à questão da espiritualidade, porque não são comunidades cartesianas, né? É comunidade que no seu dia a dia, no seu cotidiano, as questões espirituais e divinas também ela acaba dirigindo o seu dia a dia. Então, consequentemente, você precisa sempre estar em sintonia. Por isso que a questão da natureza é uma questão muito importante para todos nós, na medida que nós temos origem dela, né? da chamada da terra e da água. Então, é muito forte nessas tradições a ancestralidade e a memória. A memória como um guia importante que deve ser sempre valorizado no sentido da construção do seu futuro. Você vê numa sociedade como a nossa, nem sempre a memória é como se fosse uma coisa de museu, como se fosse uma coisa de passado, que não interfere no cotidiano. Para nós, não. Ela interfere muito no cotidiano, ela explica por que você está aqui hoje e qual o papel que você tem. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, às vezes, vocês entenderem, um pouco a minha própria experiência, não como acadêmico, mas como ser humano, né? A minha experiência, ela diz muito isso, né? Eu nasci numa comunidade aqui na favela do Esqueleto, onde é o UERJ hoje, ele era uma favela. Consequentemente, aos 8 anos eu sou raptado da minha mãe, né? Pela polícia, colocado no internato. Depois, aos 14, eu vou descobrir que a minha mãe, que era uma prostituta, né? Ela é assassinada por um policial, e não fui criado em família. Então, normalmente, eu teria um caminho totalmente diferente desse que eu tenho hoje. E quando eu fui entender a minha espiritualidade, entender a minha ancestralidade, né? Isso é muito interessante de ser observado, não é muito olhado às vezes, não é muito valorizado. Somente uma questão ancestral que já ter me conduzido para o caminho que eu acabei trilhando, mesmo até a reaproximação com a minha vida espiritual, seja no Brasil, não, iniciado no Candomblé na Bahia, ou seja, depois iniciado para Ifá na Nigéria. E é muito interessante quando eu sou iniciado para Ifá que eu vou descobrir que aquele que é o chamado escolhido, ele não é criado em família, ele é criado fora da família. Isso me abalou muito quando eu soube essa notícia, que eu não fui criado em família e não tinha essa compreensão. E é como eles dizem, que o desígnio de Ifá acontece independente da sua vontade. Então, de forma cartesiana, eu jamais poderia, numa academia como a nós, jamais poderia aceitar esse tipo de caminho, né? É como se fosse uma coisa improvável, mas, na verdade, não é. Então, eu sempre digo que quando você
tem uma ligação com a sua ancestralidade, com essa memória ancestral, você é conduzido. Não conduzido para aquilo que você quer, mas para aquilo que tem que ser. Uma coisa totalmente diferente de saber lidar com a ancestralidade e lidar com a memória. Então, eu sempre acredito que, num mundo como o nosso, né, onde nós buscamos certas respostas, e que as respostas nem sempre estão aqui no plano que nós estamos vivendo, né, mas ele também vem de outro lugar. Né? Estou aqui nessa tradição, nós compreendemos que existe. Talvez você tem uma sociedade que vive aqui, tem uma sociedade que nós chamamos de duplo, né? No Orum, né? No outro espaço, e que, consequentemente, o que acontece lá tem interferência na nossa vida cotidiana aqui. Então, não é fácil lidar com noção de memória e ancestralidade numa cultura que não seja ocidental. Assim deve ser também as culturas indígenas, outros povos, né? Vários povos têm essa compreensão e esse norte como lhe faz seguir, né, na sua vida cotidiana. Sempre há conflito, há incompreensão, sempre a intolerância religiosa, ela tem a ver justamente com essa visão de você não viver no mundo cartesiano, consequentemente isso é coisa maligna, né, uma coisa demoníaca. Então, você conviver naquilo que você acredita que é a sua essência, né? E o olhar de uma sociedade que não respeita como se fosse sua essência, e, obviamente, muita gente vai achar que algumas pessoas têm distúrbio mental. Né? Também é muita questão das doenças mentais, no início do século, é muito enfrentada a partir disso, principalmente na comunidade negra, na sua grande maioria. Então, é um pouco isso que eu posso dizer aqui, se tratando de memória e de ancestralidade. Você tem que estar no seu grupo coletivo, consequentemente na sua família, e, consequentemente, na responsabilidade de manter essa memória não como uma coisa morta, mas como uma coisa viva que interfere no seu cotidiano. Acho que a pergunta, o diálogo vai ser melhor do que, né? É mais que eu estou longe. Obrigada, professor. Eu vou abrir então para as perguntas. Acho que vou Tá. lançar uma contribuição, um pensamento para a gente trocar. De antemão, daí já vou dando um tempo para o pessoal pensar nas perguntas, né? Me lembrei do livro do Krenak, que é O Futuro é Ancestral, né? Ele traz uma proposição que a gente esqueceu, a gente, né, população ocidental branca, esqueceu da relação com a natureza e que não existe essa separação, né? E dele traz a figura dos rios como nossos avós, né? E eu fiquei pensando muito no tensionamento da questão do tempo, né? São tempos outros. E tem muito a ver, né, com a jornada que a gente está, que é memória, herança e futuro. Então, paradoxo do tempo, né? Que é passado, presente e futuro em outros alinhamentos que não nesse cronológico, né? Temporal. Aí Que não queria. são separados. O importante é que eles não são separados. Uhum. Você trabalha como se fossem coisas separadas, dicotômicas. Elas não são separadas. Elas são uma síntese do seu cotidiano. Exato. Daí queria perguntar para o senhor um pouco sobre essa dimensão do tempo, esses tempos outros, né? É importante observar o seguinte: primeiro, o que você coloca, por que nós temos ligações com a natureza? Porque no mito da criação, somente dos iorubais, no início era uma massa disforme, solitária. Essa massa dá um sopro, aí nasce o ar. Depois dessa mesma massa, ela dá um outro sopro, cria um vapor, nasce a água. Depois, num outro momento, né, ela dá um sopro, cria um montinho de terra. Depois, num outro momento, ela tem uma explosão. Então, você observa que o elemento sagrado do próprio Criador, o que é? A terra, o ar, a água e o fogo. Né? E depois, na criação do homem, né, da mulher, do ser humano, vamos assim dizer, ele, ao determinar, ele manda o saco da criação, né, para
O Batalá cria o mundo, o Batalá não cria, vem o Dudu, é para sintetizar mais aqui, né? E é criado o quê? O homem? Da mistura da água, né, com a terra, cria o boneco, dá ali a feição, põe no sol, né? Pega o calor e depois é levado a ele que dá o Ebi sagrado. Essa história, os Yorubá estão no ano 10.064. Ela não é uma história cristã, dita por eles. Então, você, essência da terra, não há nada que existe em você que não está na natureza. Por isso que se chama do axé. O axé é justamente isso, né? O axé é vegetal, mineral e animal, pode ser animal. É a força vital que o ser humano tem. Então, é isso que o Criado está dizendo. E a lógica do tempo não é a lógica do tempo de você modificar o tempo. Mas a coisa acontece no seu tempo, não é quando você quer. Então, saber lidar com esse tempo, que não é cronológico no nosso mundo mais, né? É muito difícil as pessoas saberem lidar. É como diz assim, as coisas podem acontecer e não é no seu tempo. Isso é muito usado. É quando tem que acontecer. Então, não é, você quer fazer acontecer, você não vai fazer acontecer. Então, você lidar com um mundo que não é cartesiano, uma lógica que não é cartesiana, e que o tempo não é esse tempo que você controla, é muito difícil para nós, como educados, a controlar tudo. Né? O homem está acima de tudo. Né? Essa visão iluminista de que o homem é o centro, né? E é o problema que a gente tem hoje de destruição da natureza. O homem virou o centro. O homem, ele, na verdade, tem que fazer parte. É isso que o Krenak está dizendo. Quando faz parte, você escuta o rio, você escuta a floresta, você escuta os animais, né? Não é loucura. Né? Alguns acham que vai ser, não, estou ouvindo, você está louco. Normatização ela acaba sendo outra. É um pouco isso que ele está dizendo. Então, o tempo, não é à toa que o tempo para o grupo Banta é uma divindade, né? Uma divindade muito importante. Algumas perguntas, pessoal? Alguém pode levar o microfone ali, por favor? Bom dia, quem está falando é Nelma Cabral, muito obrigada pela sua fala, pelo que você trouxe, pelas reflexões e pela experiência também. Me lembro de você falando na outra jornada, né, a potência de sua fala. E aí eu vou fazer uma pergunta em função de uma questão que eu trabalhei até ontem, apresentei aqui. Como é que fica, né, quando a gente está falando em ancestralidade, memória, né, para a tradição iorubá, né? Como é que ficaria, por exemplo, se a gente, na psicanálise, a gente trabalha com a questão do trauma e a questão da gente pensar um trauma colonial, se faz sentido pensar, e como é que isso entra, né? Como é que isso faz parte, não com esse termo, não estou dizendo que seria com essa expressão, mas as dores e as feridas vindo da história, do nosso processo de colonização, do processo não, dessa empresa colonial que tivemos aqui em nossa sociedade. Né? E aí, em termos de memória, tem uma memória que, eu vou usar essa expressão, memória traumática, algo próximo a isso. Né? E como é que isso, na medida em que a gente está pensando que esse tempo não passa num tempo cronológico, é um tempo, né, que é uma outra temporalidade, e como é que a gente, né, poderia olhar para isso pensando, né, onde o futuro se apresenta aí? Bom, é uma questão, eu sempre brinco, né? Às vezes é uma tese de doutorado. Né? Não daria para explicar. Eu lamento não estar aí pessoalmente, acho que a gente estaria interagindo melhor. Eu fico devendo a vocês de coração. Né? Acho que vai da minha agenda, mas de coração. Mas, primeiro, é o seguinte: é inegável que a forma como o Ocidente impôs, e observe bem, o iluminismo ele criou muitos traumas, quando ele criou essa ideia de um ser humano universal, impondo um modelo branco, hétero. Né? Esse é o modelo, do ponto de vista. Né? E como o único valor aceitável, apagando as outras experiências, as outras culturas, e até trazendo a violência como um ponto de dominação importante,
no caso do Brasil, seja com relação à população indígena, ou seja, no processo de escravidão, isso deixa traumas indeléveis na população, na grande maioria da população. Eu até digo negra e não negra, indígena e não indígena. Mas no Brasil, onde tem uma experiência que atravessa mesmo um setor que se considera branco e que, no fundo, é mestiço. Né? Então, parte dessa memória ancestral existe para essas pessoas também. Mas pode achar que não. Né? Mas elas existem. E como lidar com esses traumas? No caso nosso da ancestralidade, é muito interessante. Se vocês observarem, observe o momento que o Brasil está vivendo agora. Observe como a questão racial, que nunca foi discutida no Brasil, do ponto de vista na sociedade brasileira, como é que ela ganhou uma importância na sociedade brasileira. Apesar de todo o massacre, né? Observe como é que as tradições africanas, né, que aqui você está, digamos, no candomblé, né? Como é que é minoritário na sociedade, mas do ponto de vista da identidade cultural brasileira, tem uma força muito grande. Apesar de toda a perseguição, de toda agora mesmo um assassinato recente que houve, uma sacerdotisa nossa, você sabe como ela sobrevive. E sobreviveu ao longo de todo o período da escravidão e pós-escravidão, mesmo perseguida pelo Estado. Né? Pelo Estado. Criminalizado pelo Estado. Pelo Estado republicano. E observa como ela sobreviveu, como é que ela sobrevive. Então, ela não sobreviveria se não fosse, de fato, uma memória ancestral. Claro, tem traumas, né? Na medida que você tem que normatizar, né, o comportamento, né, tem que ter um modelo de comportamento, você acaba, às vezes, ampliando esses traumas. Mas eu tenho observado que, cada vez mais, como está o livro do Krenak dizendo, como tem outras pessoas, né? E interessante, um dos conflitos que eu tenho observado é pessoas brancas que entram nessas culturas, né? E tenta normatizar essas culturas. É muito engraçado isso, né? Ele não mergulha de fundo, não aceita que essa cultura fale para ele da forma da sua essência. E nós vemos muito numa dualidade entre instrução e sabedoria, né? Geralmente essas pessoas, essas lideranças nossas, né? Não é o Ivanil é uma coisa rara, que é doutor, né? Em história, mas são pessoas às vezes que não foram à escola e detêm uma sabedoria impressionante. Se observar os sacerdotes nossos até 20 anos atrás, até alguns ainda que são remanescentes desse período, né? Eram de uma sabedoria sobre saúde, sobre lidar com a saúde, sobre lidar. Por quê? Porque na essência de tudo está a questão do equilíbrio. Que é justamente que a psicanálise, em dado momento, ela acaba tendo que fazer a pessoa entender a resposta do equilíbrio, né? Como é que ele usa na sua vida de um pouco mais de sabedoria para responder ou enfrentar algumas questões. Isso está dentro dessa cultura, obviamente. Se isso fosse mais dominante, esses traumas não teriam muita força, mas acontece que a visão ocidental de você impor um modelo de humanidade, né, ainda continua trazendo traumas muito sérios. Observa o quanto, se vocês observarem a atuação da polícia militar junto às comunidades negras, é impressionante como essa prática colonial, imperial, é tão presente ainda hoje nas instituições brasileiras, na forma de lidar com esse povo que não é considerado humano. Esse é um dos maiores traumas que você tem na sociedade brasileira. Recentemente, a questão dos indígenas, você volta à ideia de você ter que acabar com esse povo, né, invadindo suas terras, essa coisa. Então, essa questão colonial é muito presente na sociedade brasileira. E como é que você vai. Tem um dado que é normal, você tem pessoas de fato que têm origem ocidental no Brasil, é real, né? Mas como é que você vai viver com culturas de uma forma mais harmônica ou de respeito à diversidade? Essa que tem sido o desafio de lidar com questões como essa que você aqui colocou. Senão você vai estar só aprofundando, né, esses traumas. As relações da escravidão ainda é muito presentes nas relações sociais no Brasil, ainda nos dias de hoje. Não ficou para trás isso. Isso é muito presente. Né? Estou aqui, cada vez mais, você está vendo atitudes como essa sendo denunciada aí
no cotidiano o tempo todo. E sua fase mais perversa é a perseguição, né, aos cultos de origem de matriz africana que tem no Brasil. Se considera religião, eu não considero religião, eu considero que são práticas sociais, culturais, de saúde, né, e espirituais de uma outra dimensão. Mas numa visão cartesiana, quanto isso é extremamente perseguido ainda nos dias de hoje e cria muito traumas ainda, mesmo no indivíduo, né? Tem os coletivos e tem os individuais. Obrigada, professor. Vamos para mais uma perguntinha aí, por conta do adiantado da hora. Tem mais alguém? Eu não sei como que está online também, se está tendo... Não sei quem é que está tendo. Está tendo? Então, professor, para uma último apontamento, né, que gostaria de perguntar para você, é sobre essa dimensão do trauma, né, o trauma colonial, e a questão da cisão. Sempre me vem essa coisa da construção dos binários, né, natureza, cultura, eu, outro, e o quanto isso significa uma fissura, e até que ponto isso é reparável, né? Eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre isso, assim, como que você pensa o trauma colonial e essa cisão, e até que ponto existiria a possibilidade disso, de haver algum tipo de reparação e cura, né? Bom, na sociedade brasileira, a questão é difícil, porque a sociedade brasileira ainda não conseguiu compreender, agora que vai começar um grande debate até sobre reparações, a entender que a escravidão foi um período extremamente perverso, né, de marca dessa sociedade. E observa bem que o Brasil, ainda de república, tem cento e poucos anos. Né? A escravidão foi mais de 350 anos de escravidão. Uma sociedade que ela é marcada por esses atos que ainda causam muitos traumas nos dias de hoje. Né? Para onde você olha, nas atitudes que aparecem, às vezes até inconsciente das pessoas, né? Está ali a marca dessa relação colonial escravista do Brasil. Na parte das elites brasileiras, por exemplo. Na parte de profissionais, às vezes, né? No campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança pública, ou mesmo no campo econômico. Isso se mantém. Eu diria para você que tem coisas que são conscientes, tem gente que é racista de forma consciente, né? E tem gente que é inconsciente. Né? Só quando é pego naquela situação que aí estou até um susto. Né? É muito inconsciente. Então, o Brasil precisa se reencontrar. É engraçado, né? Não é com o seu passado. Precisa se encontrar com suas práticas passadas para revisitar e pensar como construir práticas novas no presente para o futuro. Né? No presente para o futuro. Porque no presente, essas práticas são muito presentes ainda no nosso cotidiano de repressão, de discriminação, de preconceito, né? A homofobia está um pouco ligada a isso, o antissemitismo. Observa como é que essas coisas sempre elas estão na contemporaneidade, vamos assim dizer. Se você não tiver consciência de que é uma sociedade que ela precisa mudar e essas relações precisam ser modificadas e não são fáceis, observa o período que nós passamos agora, período recente. Vamos dizer que o Brasil é um país ocidental cristão. Essa fala colonial, como é que ela é muito presente, e uma parcela enorme da população concorda com isso. É a surpresa de todo mundo, né? Isso estava muito subjacente, né? Se não botar em cima da mesa para uma reflexão, uma discussão mais sincera, você não constrói uma sociedade, não empurra a sociedade para aquilo que ela tem que ser, né, do ponto de vista das humanidades. Não tem uma humanidade, tem humanidade, são várias humanidades. Quando você fala de uma, você está impondo a alguém o seu modelo. Então, esse é um desafio. Passo pega, ou seja, a presença colonial ela é muito forte. Ela é forte na educação, enquanto você tem um grupo ou outro menor, né, que se contrapõe, tenta montar uma nova perspectiva, você tem todo o modelo educacional que referenda isto.
Isso desde do ensino básico, né? Mas o ensino superior. As ideias coloniais, as ideias de que a África não tinha humanidade, do Hegel, é presente no mundo de hoje. Né? A ideia do Locke, né, de tolerância entre os cristãos e tal, o contrato social dele, é presente até o dia de hoje. Ele era traficante de escravos, as pessoas não sabem, não falam sobre isso. Ele era traficante de escravos, havia do tráfico negreiro. O Voltaire, que tem um tratado bonito, ou seja, o modelo que nós temos de democracia, liberdade, Estado laico, que nós achamos importante, ele não dá conta dessa diversidade, dá uma certa imposição. E de um período que foi pensado por pessoas que achavam que africanos, asiáticos, indígenas não eram humanos, não tinha humanidade, não tinha cultura, não tinha nem Deus. Né? Então, isso permanece, né, no seio dessas instituições. Então, como é que você vai fazer esse. Não é um enfrentamento, mas fazer um diálogo construtivo para buscar caminhos que sejam mais importantes para a sociedade brasileira? É um desafio. Né? Então, a sua pergunta é um grande desafio nesse sentido. O que eu acredito, eu sou do grupo que acho que tem que continuar dialogando. Tem que dialogar ouvindo as outras experiências. Só existe uma experiência, existem várias experiências no Brasil. Não se pode impor um único modelo. Né? Então, eu agradeço aqui de coração essa paciência de vocês, né? De ter me aguardado e de ter buscado uma alternativa para que eu pudesse participar. E fico devendo a vocês um encontro presencial, porque eu gosto muito disso. E peço muita desculpa, porque, de fato, o erro foi do pessoal da minha agenda. Eu acho que, né, eu até já falei com eles aqui, eu não gosto disso, eu queria estar aí presente. Eu acho que presente a gente se inteira mais, troca mais ideia. Também ouvir vocês é importante, né? A psicanálise é uma área muito importante, eu observo que ela não está, ela nem sempre é tão popular, né? E mais, analista de pobre é preto velho. As pessoas esquecem, mas analista de pobre é preto velho. Você quer fazer um bom estudo para entender como é que esses traumas nós estamos colocando no cotidiano é resolvido? Vai no terreiro de Umbanda. Você vai ver a fila que se forma para o preto velho e ele está lá ouvindo pacientemente, né? Não, Mizifi, vai melhorar. Não, Mizifi, não sei o que e tal, vai de coisa com calma. É analista de pobre. E eu observo que quando você bate nessa cultura, você vai encontrar mais gente desarvorada na sociedade brasileira. Então, esse é um aspecto importante de observar. Né? Eu sempre brinco assim, gente, vai para tu ver a fila. Não tem emprego? Não, vai ter emprego. Tu aguenta que vai acontecer. Eu digo, analista de pobre é preto velho. Eu até estou orientando uma tese de doutorado, eu falo para isso, eu não sabe, meu filho, observa isso aí, para tu ver, sobre saúde mental. Analista de pobre é preto velho. E isso não é de hoje, porque o SUS de pobre sempre foi casa de santo. Né? Quando não tinha o SUS, entendeu? Era na casa de santo, que o cara ia lá tomar um banho de erva, né? Que vai lá ser rezado, entendeu? Então, essas práticas que não são ocidentais, são perseguidas pela visão ocidental, elas são práticas de saúde mental da nossa comunidade. Entende? Então, isso é um aspecto a ser observado nesse diálogo aqui, segundo os profissionais que estão aqui. Né? Então, é muito interessante observar essa perspectiva, e não da perspectiva do preconceito. Né? É um pouco isso, eu digo, as comunidades, tinham muito isso nas comunidades. Né? Hoje, com a perseguição do crescimento do neopentecostalismo, tem diminuído, e tem criado mais doentes do outro lado. Né? É muito interessante isso. Né? É muito mais doente lá nesse grupo que tem de atitudes de doenças mentais, é impressionante. Então, é esse diálogo, é sempre esse diálogo, o ocidente e o não ocidental. Né? Eu diria para você, o pentecostalismo que cresce de uma visão ocidental, de controle, de disputa, e o ataque a esses lugares não ocidentais, que são lugares, inclusive, de cura. Até o SUS agora já reconhece, né? Atualmente houve uma normativa em Brasília, né, que como um espaço de cura. Sempre foi, mas nunca foi considerado. Muito obrigada, professor. Muito feliz com a possibilidade e a oportunidade de ouvi-lo. Queria agradecer, quero que logo seja possível a gente se ver presencialmente. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade da sua fala. Então,
Estamos juntos, com certeza. E não esqueçam, 17 de setembro, é a nossa caminhada pela liberdade religiosa em Copacabana, onde essa diversidade, essa experiência vai estar lá presente. Vocês vão conseguir ver tudo que nós estamos falando aqui ali num diálogo, né, de diversidade que a sociedade tanto precisa. Eu sempre digo, não é discutir religião. Religião é uma coisa ocidental, né? Eu observo que a própria questão ocidental, quando você, no século XIX, cria a ciência da religião, separa mística e magia, observa só. Isso é ocidental, isso é cartesiano. Né? E aí, olha as confusões que você cria do ponto de vista de outros grupos que não são dessa visão. Quem diz que é mística e magia? Porque magia está ligada a uma questão do mal, né? Né? E não tem milagre sem magia, né? Cristo não fez nenhum milagre sem magia. Entendeu? Mas para um é milagre, para o outro é feitiço. Então, essa questão de controle ocidental é terrível para nós. Muito obrigada, viu, professor? Então, vamos dar seguimento à jornada. Eu me despeço e tenha um bom dia por aí, professor. Obrigado. Fico devendo a vocês de coração. Pode deixar que eu faço questão de cumprir. Fechou. Tchau. Tchau, tchau.